Estamos aqui com você no programa É Tudo Questão de Atitude. E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que eu gosto muito, aprendi pouco, confesso, principalmente na escola, mas que eu gosto muito, que é política. E para falar sobre política, eu falei, bom, ou eu trago aqui um vereador, um político, ou uma pessoa que é a pessoa que eu mais converso sobre política. E aí decidi trazer meu amigo Ivan. Ivan José é uma pessoa maravilhosa e a gente sempre conversa de política, né, Ivan? É incrível isso, né? Sempre. Exatamente. Olá, tudo bem, pessoal em casa? É isso aí, Sandrinha. A gente sempre tem o que falar, né? Todos nós que pensamos, que exercitamos cidadania, que nos preocupamos com o futuro do país, com o que acontece com o nosso dinheiro, todos nós devemos nos aprofundar, estudar um pouco a respeito, saber a função de cada político, saber as limitações de cada cargo, né? Uhum. Porque às vezes a gente acha que também o prefeito pode tudo, o presidente pode tudo, e não é bem assim, né? E não é bem assim. É importante a gente aprender para não ficar, como diz aí, boiando por aí, né? Com certeza. E você sabe que eu gosto muito de estudar a terminologia das palavras, né? E a terminologia da palavra política, que foi a que eu mais gostei, achei bem interessante, é a forma como se organiza a sociedade. É uma maneira, né? A polis da época de Aristóteles, né? Na Grécia. Então, assim, é uma forma de organizar a sociedade. E aí a gente olha para o Brasil e a gente vê aí que foram décadas de desorganização, né, Ivan? Inclusive em relação com a gente, porque eu troco muito ideias com o Ivan, né? Na escola, a gente aprende o básico do que é a função, a obrigação, os direitos e deveres de cada cargo político. E a gente sente falta disso, né? Se a gente não busca em outros lugares, com outras conversas, a gente não... Eu acho que hoje em dia a escola ensina menos que o básico, né? Eu lembro que na minha época, eu imagino que na sua também, tinha o ESPB, né? Uma matéria que falava de política. Você estudava sobre cada cargo, quem estava no cargo, né? Hoje em dia, antes da aula tinha sempre o hino nacional, né, com a mão no coração. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente não vê mais falar desse tipo de coisa. De repente agora, com um governo mais formado, né, militar, né? Então, de repente, isso volte um pouco. Eu tenho esperança que isso volte. Porque daí sai patriotismo. Muito fraco aqui no Brasil. Você vê o americano, como eles falam com orgulho dos Estados Unidos. Você vê o judeu, como ele fala com orgulho de Israel. E você não vê isso aqui no Brasil. De repente, você aprendeu um pouco mais do que significa cada coisa, do seu papel na sociedade, você adquire mais esse hábito de ser brasileiro, de ser patriota, né? De ter esse orgulho. Com certeza. Eu entrevistei a semana passada o Yossi Ariel, né, aquele judeu, e que ele falou isso, que o brasileiro tem baixa autoestima. Então, assim, ele estava falando de educação financeira, de gestão financeira, de empreendedorismo, e ele falou assim, o brasileiro tem baixa autoestima. Então, ele não é patriota. Você vai nos Estados Unidos, cada casa tem uma bandeira dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, assim, não queria ter nascido brasileiro. Então, a gente discute muito isso, eu e o Ivan, porque se a gente nasceu no Brasil, é para a gente mudar o Brasil. E como é que a gente muda o Brasil se a gente não tem conhecimento dos cargos políticos? Apesar que, Ivan, mesmo com a saída da SPB, da Educação Moral e Cívica, a internet é uma ferramenta muito poderosa, né? Para a gente, de uma certa maneira, se capacitar dos cargos e exigir isso dos políticos, coisa que antes a gente não chegava lá de jeito nenhum, né? Exatamente. É muito fácil você buscar, você pesquisar, aprender sobre cada cargo, cada função, né? E qual que é o seu papel na sociedade também. Isso é muito importante. O que eu posso fazer para mudar? Se eu não conseguir mudar o país, mas o que eu posso mudar ao meu redor, ao meu entorno, né? Isso tudo é cidadania, não é? Com certeza. E a política, goste você ou não, mas ela está impregnada em tudo que a gente faz. Ela está impregnada em tudo que você compra, em tudo que você consome, está impregnada, não tem jeito. Tudo tem a ver com política. Então você precisa aprender para
sofrer um pouco menos, talvez. Se bem que em algumas situações a gente acaba sofrendo mais, né? Porque a gente vê que poderia ser diferente e não estão usando o nosso dinheiro da maneira mais correta, não estão tendo o caráter que a gente gostaria que tivesse, né? É difícil conviver com isso, né, Ivan? Exatamente, é difícil. Mas também a honestidade na política é muito reflexo da honestidade da população, da sociedade, ou a desonestidade também, né? Então, assim, no momento que a gente tenta burlar alguma coisinha para se dar bem, a gente não está muito diferente do político corrupto também, não. Seria azar demais achar que os poderosos que comandam o Brasil é a única faixa da população desonesta, né? Não é. Não é essa conta. Mas eu estou animado, eu estou muito confiante de que com esse novo boom de patriotismo que a gente está tendo agora nessa situação da nova política, eu acredito que está tendo esse boom. E esse boom traz para a gente esse desejo de ser mais honesto, de ser mais patriota. Eu percebo isso no meu entorno, não sei se você tem percebido também. Sim, muito. E outra coisa que eu percebo também, Ivan, é que todos nós brasileiros, a gente que realmente cansou, né, de não poder estar acessível a esse poder, de ver tanta coisa errada, a gente cansou disso. Então, assim, a gente quer realmente reerguer o Brasil, né? Imagina que a gente quer ser um estranho num outro país, ou ir para um outro país. Para que você vai ganhar dinheiro no outro país se você pode ganhar no seu, né? Para que você vai ser feliz no outro país se você pode ser no seu? Não que você não possa ir para outro país, mas não pode ser como uma fuga que a gente vê hoje, inclusive, muitas reportagens de brasileiros que estão deixando o Brasil porque não aguentam o Brasil, né? Mas tem um detalhe, né, Sandra? Ninguém consegue levar toda a família. Leva a sua família da sua casa, mas seus familiares você não leva. Então você está deixando para trás gente muito querida na mesma situação. E aí você fala como? Que se lasque eles, não é? De repente, se você ficar e lutar, é mais interessante do que fugir. Com certeza, com certeza. E é a maior dor, né? Eu vi uma reportagem que a maior dor do imigrante é você realmente deixar uma outra parte da sua família, né? Coisa que você não quer, porque você nasceu ali, né? Naquele seio familiar, e isso é muito interessante. Ivan, qual que é a tua opinião? Nunca teve, pelo menos aqui na nossa região, tantos vereadores tão jovens, né? Candidatos tão jovens. Parece que eles estão interessados, né, em realmente ajudar a cidade e ajudar o país, né? Eu acho legal isso daí, gente, porque o que a gente tem visto, até pelo menos tinha até o ano passado, quem sabe agora com a nova política isso melhore. Eu concordo com você que tem baixado a média de idade dos políticos. Eu acho isso muito bom, porque apesar da pessoa mais madura ter a experiência de vida que ela tem, a juventude é mais intrépida, mais corajosa, né? De repente falar, não, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer alguma coisa. Isso eu acho que é positivo. Mas isso também, de repente, traz os jovens a pensar política, a entender política, né? Isso eu acho interessante, bem interessante. Sim, com certeza. E nós não podemos esquecer, né, que o Brasil é um país enorme, né? Mas muito grande. Enquanto liberam as drogas em países pequenos e acham que vão conseguir controlar, imagina se isso acontecesse no Brasil. E eu gosto muito de trazer para vocês informação de livros que eu li. E eu li um recente, muito interessante, eu até esqueci o nome, eu acho que é Como Ser Feliz na Dinamarca. Mas é a história de uma inglesa, que o marido foi transferido para a empresa Lego, que é na capital. E eles foram morar para lá e a jornalista decidiu escrever como que era a vida na Dinamarca. E ela falou uma coisa interessante, que quando ela chegou lá, ela chegou à conclusão que quase todos os dinamarqueses, que não são tanto assim, com certeza é bem menos gente do que todo o estado de São Paulo junto, ela disse assim, que todo mundo lá é quase que parente. Então, assim, é todo mundo muito unido. E não vamos acabar com a sujeira no meio ambiente até 2050? Vamos todo mundo. Não é essa disparidade que você vê no Brasil, né? Que o norte pensa numa coisa, o nordeste outra, o sul outra, né? Então, o Brasil é difícil de administrar, né? Mas eu acho que uma liderança forte pode mudar isso. Porque o que faltava era isso, né? A gente tinha no Brasil, até recentemente, uma política que dizia assim, ó, você é pobre, você não pode gostar de rico. Você é patrão, você é separado do empregado e vice-versa. Enquanto o patrão e o empregado
deveria ser parceiros, porque um precisa do outro, um depende do outro, né? Enquanto o empregado tira o sustento para sobreviver em casa, o patrão precisa da mão de obra do empregado para ele se manter vivo, a empresa dele se manter viva, né? Eu acho que não tem nenhum problema em você ser pobre, ser rico, você sempre precisa buscar melhorar a sua vida, mas isso não te faz inimigo do rico, o rico inimigo do pobre. Então, essa distância precisa acabar. E eu acho que com a liderança forte, traz todo mundo a pensar basicamente a mesma coisa. Queremos o Brasil melhor, queremos o Brasil unido, né? Com certeza. Isso só com a liderança forte. Eu acho que agora, com essa nova liderança do país, eu acho que tem uma grande possibilidade de, se não resolver toda essa situação da desunidade, dessa separação de ideais, né? Eu acho que, se não resolver, mas melhorar bastante, eu tenho certeza que vai. Por causa disso. Liderança forte. Em tudo precisa. Na empresa, no país não vai precisar. Nossa, né? Exatamente. E o que eu acho interessante dessa nova política, né? E se você está assistindo a gente aqui, não é tudo questão de atitude, não gosta dessa política, preferir a outra, a nossa proposta é só você fazer uma análise, né? O programa É Tudo Questão de Atitude tem essa ideia de trazer informações para você. Não que necessariamente você concorde com tudo, mas eu vejo realmente como o Ivan, né, e a gente conversa muito sobre isso, de como as coisas têm mudado, como elas podem mudar. E a gente vai continuar falando isso daqui a pouquinho, após o nosso apoio cultural. Estamos de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. Eu estou aqui com o Ivan José, meu amigo, falando sobre política. Ele é a pessoa que eu mais converso sobre política. E é muito interessante, porque a gente, né, eu estava falando com você no bloco passado que se você prefere a outra política que estava, tudo bem. A gente está aqui só para dizer o que a gente sente dessa nova política, dessa energia que está chegando no Brasil, de mudar o Brasil, né, Ivan? Até porque a gente não está falando de idealismo partidário. Sim. Né? Não estamos falando de partido nenhum, nem contra nem a favor de nenhum partido. Estamos falando de novas ideias, né? E que essa liderança forte pode fazer muita diferença para o sucesso do país. Com certeza. E você falou uma coisa que é interessante, né? Eu não consigo imaginar que tem algum ser humano que não quer ver o outro bem. A gente quer que todo mundo tenha oportunidade. O que a gente não quer, e isso eu sei muito bem lá em casa, né? Porque quem tem 2 filhos e sabe que um é diferente do outro, que assim, provavelmente um talvez ganhe mais do que o outro, por quê? Porque se esforçou mais, porque se empenhou mais. Estamos falando de crianças com as mesmas oportunidades. Então isso tem a ver com a alma da pessoa. Cada um é de um jeito, né? Não tem nada a ver com... esse aqui, quem não tem oportunidade tem um pouco de dificuldade de alavancar. Porém, tem gente que não teve oportunidade nenhuma e alavancou muito mais e quem teve oportunidade, né, Ivan? Mas é isso que eu acho que é o grande trunfo do capitalismo. O socialismo parece uma ideia muito boa. Todo mundo vivendo igual, não existe a desigualdade social. Só que esse viver igual não significa que está todo mundo vivendo muito bem. Geralmente é um igual, mas lá embaixo. O governo tem o superpoder e a população não tem poder nenhum e não tem expectativa de crescimento. No capitalismo, a gente vê pessoas, filho de pessoas muito simples, vou citar não como um preconceito, mas como uma ideia, um filho de um gari com uma doméstica, ser um grande empresário, ser um grande... líder de algum estado, até do país, né? A gente consegue ver a possibilidade da pessoa crescer. Basta querer mesmo, como você falou, arregaçar as mangas, né? Não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é um conto de fadas, não é fácil. Na realidade, é muito mais fácil você não arregaçar as mangas, né? Existe a possibilidade de você crescer, de você passar do zero para ser alguém. No socialismo isso é muito mais difícil, né? Se não impossível. Então, não é que eu sou um amante do capitalismo, mas eu sou um defensor por causa disso. Porque te dá o direito de sonhar e realizar esse sonho. Com certeza. Você sabe que eu lembrei até de uma viagem que eu fiz em 1997 para a Bulgária.
E a Bulgária era um país completamente socialista, estava saindo disso em 1997. E assim, gente, a tristeza das ruas, porque todos os carros eram iguais, as roupas eram iguais, as casas eram iguais, as pessoas eram iguais. E aí você fala, gente, nós não somos assim, né? Não somos robôs. Exatamente, não somos todos iguais. Eu acho que assim, não sei quem inventou isso, mas nós não somos todos iguais. E de novo eu falo, quem tem 2 filhos em casa, ou 3, sabe que um é diferente do outro. Tem um que vai se esforçar para um caminho, tem outro para o outro, tem o que não vai se esforçar, né? A gente vê sempre nas famílias isso acontecer. E acho que a política, né, e você é a maneira como a gente organiza a sociedade e a gente faz parte da sociedade, a gente tem que estar dentro dessa política. É o que o Ivan falou, a cidadania, na realidade, é às vezes você mudar um pouquinho ali do seu bairro, da sua casa, né, Ivan? É você ser correto, ser justo, ser honesto, aí eu defendo sempre a ideia das virtudes, né, dos valores, naquele pedacinho que você consegue cuidar, né? Exatamente. E agora lá em cima, na liderança, ao meu ver, precisa mudar algumas coisas. Quem sabe agora, com essa nova política, alguma coisa possa ser mudada. Mas, por exemplo, eu defendo piamente que seja extinta essa ideia absurda, ridícula, de indicação política para STJ, STF, não é? E achar que não vai ser politizada a decisão de um ministro desse. Ora, se eu te dei um cargo, ou a possibilidade de você ter esse cargo, porque, a desculpa é que foi sabatinado pelo Congresso, mas e daí? Foi indicado pelo presidente, né? Se eu te indiquei para esse cargo, dificilmente você vai contra mim numa decisão. Que ingratidão é essa, né? Você me deve o favor, né? Exatamente. Então, isso precisa acabar. Minha proposta, o meu desejo é que se faça um concurso. Gente, é simples. A Constituição nos garante que qualquer pessoa tem direito de ser médico, ser advogado, mas para isso você tem que se preparar, não é verdade? Então você vai prestar um vestibular, você vai prestar um concurso, você vai prestar um curso, né, fazer a faculdade, e depois você vai fazer a OAB, por exemplo, não é? Para depois você exercer. Né? Agora, no Supremo, no STF, às vezes a pessoa nem juiz basta ser advogado. Não né? tem como, né? É meio louco isso daí, né? Então, assim, a mesma coisa na própria política mesmo. Como é que pode, da mesma forma que eu estava falando, para ser médico e advogado tem que se preparar, para fazer leis que um país inteiro vai seguir, ou um estado, ou uma cidade vai ter que seguir, mal precisa saber ler e escrever. Né? Temos exemplos aí de deputado que teve que fazer teste para ver se sabia ler e escrever. Né? Então, e ao mesmo tempo o administrador de uma cidade, de um estado ou de um país, né, prefeito, governador e presidente, também não precisa preparo nenhum, basta ser eleito. Ora, a Constituição garante que qualquer pessoa pode se candidatar, mas coloque-se lá então, que desde que se prepara, desde que esteja apto. O que faz? Eu sou pré-candidato, então eu tenho que prestar um concurso para aquela área que eu vou fazer, se é para legislar, né, seja vereador, deputado, estadual, federal, senador, eu preciso prestar um concurso de legislação. Eu tenho que entender de lei. Como que eu vou fazer lei sem mínimo, saber do que se trata exatamente? Se eu quero administrar a cidade, ou o país, ou o estado, eu presto um concurso de administração pública, não é? É simples assim, eu tenho direito de ser candidato, eu estou apto para isso, eu tenho competência, capacidade para isso. Se eu não passei, é sinal que eu não tenho capacidade para isso, né? Então, isso precisa mudar. Então, gente, vamos lançar essa ideia, cada um faz um pouquinho, né? Vai para as redes sociais, vai para a rua, sei lá, vamos tentar nos organizar e divulgar essa ideia, porque isso ia mudar muita coisa, ia melhorar muito, tanto gestão, no caso da política do gestor, do administrador, quanto a melhorar leis, quanto melhorar contra a corrupção, por exemplo, né? Porque não ia estar lá um representante do governo que indicou, ia estar lá um ministro do Supremo, do STJ, que seja apto para estar lá. Ele passou no concurso, ele conseguiu estar lá por mérito próprio, não porque alguém indicou. Isso precisava mudar.
né? E a gente vê esperança nessa nova gestão do Brasil, porque isso já está acontecendo, né? Você vê, os ministros que foram escolhidos são especialistas no que fazem e não indicação política, né? Porque isso não dava mais. Você vê, o Brasil, essa potência toda, né? Essa riqueza toda e, ao mesmo tempo, essa pobreza toda. Exatamente. Então, o presidente deu o primeiro passo, que é isso que você está falando. Então, cabe a nós agora divulgar essa ideia, né? Colocar como um consenso nacional de que isso precisa ser feito, colocar esses concursos e não mais panelinhas, não mais indicação política, não mais um Zé Mané qualquer resolve se candidatar, não entende nada do assunto e ele pode ser presidente da República, né? Eu acho o fim da picada você não ser exigido o mínimo de capacidade, de experiência naquela pasta, né? Basta o voto popular. O voto deveria ser a ratificação, a conclusão, Com né? certeza. Mas primeiro que ele se especializasse, que ele estivesse apto para aquilo, né? Então, para isso, precisaria de um concurso, por exemplo. Com certeza. E se você que está nos assistindo está muito desesperançoso, eu até vou falar uma coisa que eu sempre falo, sabe, Ivan? Que eu, nos meus 44 anos, eu ouvi muito dos meus pais que jamais se prendia político, né? Que bandido de colarinho branco nunca vai para a prisão. E a gente está vendo agora, no ano de 2018, 2019, né, 2017, a quantidade de pessoas que fizeram coisa errada são bandidos de colarinho branco e estão presos. Então, a esperança realmente é a última que morre. A gente tem que acreditar que é possível mudar o Brasil e, mais do que isso, que a gente tem que mudar o Brasil. É nossa responsabilidade. Eu não estou acreditando que já chegou ao fim, Ivan. Foi rápido, né? Foi, mesmo. Quando a gente fala que gosta e tem conteúdo, né? Quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez. Obrigado. E você vai vir em outras, tá? Obrigado pelo carinho de sempre, Sandrinha. Até mais. Até mais. E a você que nos assistiu, a gente te espera no próximo programa É Tudo Questão de Atitude. Até lá!